E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje nós vamos falar sobre confiar no processo. Mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda. Te convido para ser membro e eu te convido mesmo, tá? Se você me acompanha, gosta de mim, contribua com o meu trabalho. Seja membro. É R$5 por mês, cara. Eu preciso disso, tá? Se você quiser comprar os meus livros, tenho 5 livros publicados, coloca no Google Fábio Marcondes Livros, que aparecerão as grandes livrarias. Eu narrei meu primeiro livro, 30 anos fudeu, que se transformou num audiolivro, que você encontra na tocalivros.com. Pois então, né, confiar no processo. Esse é um tema que apareceu para mim nessa semana e foi muito interessante porque me trouxe uma série de alívios. E ontem mesmo eu fiz 2 gravações sobre esse tema e eu decidi excluir porque elas não estavam com a essência em confiar no processo. Não que não estivesse, mas existiram ruídos e eu acabei novamente, né, me apresentando com aquela minha característica mais colérica. Eu também estava com muito sono e eu decidi não subir. E hoje aconteceram algumas coisas que reverberaram, né, essa questão em confiar o processo. E é interessante porque confiar no processo é algo que eu escrevi muito nos meus primeiros livros, quando eu entrei em recuperação, e ele veio através de uma síntese um pouco continuada, onde eram algumas palavras casadas. Seria escolher, decidir, fazer, entregar, acreditar e confiar. E o que eu quero falar hoje, eu estava pensando há pouco se eu deixaria um vídeo só para membros ou se eu deixaria um vídeo fechado como estreia para ser somente assistido a todos, né? Porque aí ele fica privado e só liberado quando estreado. Mas eu acho que eu vou deixar no modelo comum, né? Para membros. E aí, no dia que eu acho que é 21 de abril, ele fica aberto a público. Tudo isso porque eu estava pensando em trazer algumas coisas aqui mais íntimas. E eu estava um pouco sensibilizado, mas eu acredito que eu consiga dizer sem me emocionar ou me alterar, porque são mensagens interessantes e que competem um grande amadurecimento na difícil tarefa de entender o que é de fato a adicção. E não que eu vá trazer uma resposta, porque o meu trabalho não é para trazer uma resposta. O meu trabalho ele é muito em cima de uma incerteza, de uma provocativa, questionamentos, indagações, mas tudo isso sustentado por diversos tipos de conhecimentos que eu tenho, né, que eu estudo, que eu convivo, que eu tenho aprimorado, e sempre, né, no propósito aos que se identificam, traduzirem para suas verdades e criarem assim seus próprios caminhos. Lembrando que eu sou uma pessoa falha, cheio de erro, não sou dono de nenhuma verdade e não tenho pretensão nenhuma em ser dono de alguma verdade. Mais do que isso, né? Eu realmente transito em processos, então eu tenho diversos níveis de conhecimentos muito profundo sobre mim. Afinal de contas, eu sou um objeto de estudo, né? E em cima disso, mesmo havendo entendimentos e compreensões, muitas vezes isso não representa um resultante definitivo, porque não há um resultante definitivo, né? A adicção mesmo é uma doença. Eu tenho dificuldade em aceitar que é uma doença. E o pior, é uma doença progressiva e incurável, inclusive sóbrio e abstêmio, que também é uma coisa muito difícil de aceitar. Então não há um resultante, são processos de cura, amores reparadores, ressignificações, e assim um equilíbrio, né, em cima de um acúmulo somatório onde, obviamente,
se colocar na balança, vive-se muito melhor sem o uso de álcool e drogas do que com o uso. Mas ainda assim isso fica ofuscado. Pois então, vamos ao finalmente, né? Processos de cura. Eu passei por muitos sentimentos hoje e por muitas situações que conferem a um mês, mais ou menos, que eu estou vivendo de uma forma muito difícil, diferente de 2023, que foi muito difícil, intenso, latente, visceral, ácido, tônico, né? Espectros oscilantes, eufóricos, excitados, tristes, melancólicos. Esse ano eu estou conseguindo viver de uma forma diferente, mas há um mês eu estou vivendo muitas complicações e hoje foi assim muito sufocante, muito, né? E os processos, eles estão sendo vividos. Estou dizendo tudo isso porque eu iria, né, fazer uma chamada e talvez eu até deixe essa chamada ou essa mensagem, porque assim como eu trouxe o ano passado e eu também iniciei esse ano dizendo, eu ainda estou caminhando e eu não sei o que vai ser de mim, né? Então talvez esse seja um último vídeo, né? Ou eu possa ainda ter alguns pensamentos, sentimentos e encontrar maneiras em compartilhar isso e ter mais vídeos depois desse, tá? Mas mesmo que tenhamos mais vídeos depois desse e em algum momento eu sumir, esse fica então como uma despedida, tá? Mas, caso você que me acompanhe, né, esteja se perguntando por quê ou esteja preocupado, que me quer bem, é porque simplesmente talvez eu não consiga continuar trabalhando. Eu até quis dizer agora continuar existindo, mas eu estou confiando nos processos e eu estou realmente fazendo coisas para que eu continue existindo, né? É aquilo que eu sempre falo, eu tenho muito respeito ao vício, eu estou começando a ter muito respeito à doença, né? Porque eu tenho muita dificuldade em aceitar que é uma doença, pela minha destreza, né, intelectual, a minha intimidade com as práticas e as disciplinas, né, no aspecto modus operantes, eu consigo até mesmo confundir, né, uma dinâmica social como se eu realmente estivesse curado em alguns olhos que não têm essa compreensão tão profunda da doença, porque eu nunca me confundi sobre isso, né? Mas eu consigo verbalizar muito bem, eu consigo estar muito bem. Então essas coisas às vezes confundem, né? Estou dizendo tudo isso porque eu não vou tirar minha vida, não vou recair e não vou me permitir viver deprimido, né? Porém, essas três naturezas, elas vão consumindo, né? E por mais que eu tenha descoberto, enfrentado e criando, né, expansões aos meus limites, eu sinto que eu estou desfalecendo. Eu tô com algumas conversões somáticas. Eu tô com uma exaustão racional, sentimental, né? E essas coisas elas afetam. Então eu tô realmente um pouco desestabilizado, não tanto quanto em 2023, mas eu estou. Em contrapartida, para que não se preocupem, continuarei aqui. As pessoas que trabalham comigo, obviamente, se acontecer alguma coisa ao longo do caminho, estarão cientes, encaminhadas, inclusive, caso eu não consiga continuar trabalhando e atendendo. Mas
esse seria um cenário cataclísmico, cujo qual eu nunca vou desistir e eu vou continuar sempre tentando para continuar realmente nesse trabalho, que é o trabalho que eu nasci para fazer. É onde eu me achei e eu sou muito bom, tá? Eu não sou a solução, eu não sou o melhor, eu só estou aqui aos que se identificam, mas o meu comprometimento, a minha responsabilidade, a minha dedicação, a minha paixão, o meu amor, né? Meu estudo, meus aprimoramentos, as minhas formações, a minha experiência própria, a minha experiência compartilhada, a minha experiência, né, numa interface com profissionais da saúde mental que constantemente corroboram e me motivam para que eu continue, porque realmente eu faço um ótimo trabalho, confere a realmente eu continuar tentando isso, tá? Mas existem muitas realidades paralelas que estão bem sensíveis, né? A sensibilidade principal é a característica financeira, que inclusive é vivida com uma série de questões cruzadas e muito complicadas, né? Que estão também assim consumindo uma energia gigantesca, entre outras questões, numa complexidade até mesmo de uma estrutura junto à paternidade, né? Afinal de contas, eu não tenho uma rede de apoio ativa. É uma demanda muito grande. E a minha logística nesse ano, os meus horários nesse ano, eles já estão dentro dessa verdade, tanto que eu não consigo mais ficar conversando com as pessoas como eu conversava ano passado. Hoje eu consigo estabelecer um horário para uma conversa numa propensão a trabalhar junto, né? Eu passo tempos sem responder os comentários no YouTube, no Instagram, no WhatsApp. Tem uma fila de atenção, uma prioridade ali de repente para alguma coisa um pouquinho mais que exige atenção, mas ainda assim eu não consigo hoje ter um tempo, né? Então são muitas coisas acontecendo. E só para deixar um pouco ilustrado, né, o que seria confiar no processo. Diferente da minha experiência, né, na paternidade com a minha filha, como eu já retratei aqui, apenas num resumo rápido, né, caso você esteja aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quando minha filha nasceu, eu estava no início da minha recuperação, entrei num consenso muito amoroso, harmonioso com a mãe, decidimos não ficar juntos, decidimos que, obviamente, as coisas poderiam seguir de uma forma muito natural e ela acabou constituindo uma família. Minha filha foi morar fora do país. Então eu não consegui exercer realmente a paternidade com a minha filha, mas em cima de muito amor, muito afeto, tanto que fui visitá-la fora, quando ela vem ficar comigo. Hoje a gente conversa constantemente pela facilidade digital, ela me procura, eu tenho uma participação presente, alguns questionamentos dela, e tudo isso é vivido de uma forma muito harmoniosa, né? Mas é aquilo, eu precisei colocar a recuperação como a coisa mais importante da minha vida. E se não fosse isso, talvez eu não estivesse 12 anos sem uso de álcool e drogas, sem lapso, recaído, volta ao uso. E é uma coisa muito insignificante versus as questões da vida. E aí entram, né, as complexidades em entender a adicção, porque ainda que eu tenha a paternidade como a coisa mais importante da minha vida, junto ao trabalho, elas só são possíveis porque eu tô sem uso de álcool e drogas. E isso também já fica difícil de entender. E isso não é suficiente para a vida. Então, é muito complicado, né? E agora, junto ao meu filho, eu tenho uma participação completa, constante, diária, que envolve várias questões. E eu tenho refletido muito, principalmente pela questão
da logística, a vida, né, em São Paulo capital, metrópole, as questões do mundo digital, a nova era, né, que ela está transbordando doença mental. As pessoas, elas estão numa característica completamente egocêntrica, né, uma constante narrativa que é criada até por um mecanismo de defesa e de sobrevivência. Então todos são vítimas ou superiores dentro de algo dissimulado, né, para poder se sentir parte ou para poder compensar alguma falta de percepção interna. E eu tenho uma preocupação muito grande hoje, principalmente com meu filho, com a minha filha, com o que teremos de mundo, de vida, de pessoas, né? E eu tenho feito algumas questões, né, junto à escola, aspectos que envolvem a separação, convívios sociais, familiares, e eu percebo como até mesmo as linhas, né, que seriam linhas orientadoras, elas muitas vezes estão também um pouco perdidas, né? Por mais que haja hoje uma questão bem em cima de uma adaptatividade, né, de novas conscientizações, nem mesmo os discursos são sustentados pelas grandes estruturas. Em contrapartida, é o que eu tenho repetido constantemente, né? Porque é muito difícil termos em nossas crianças a projeção de um ideal, né? Ou de algo que se acredite de bem, sem o juízo de valor sobre se é certo e errado, quando os tutores, né, não estão vivendo isso consigo. E eu me sinto muito solitário, realmente, porque eu doto de uma sensibilidade muito aguçada em enxergar e sentir muitas coisas, inclusive coisas que às vezes estão dentro de uma régua de decisão e projeção. E por mais que existam pessoas com altíssimos níveis intelectuais, até mesmo de sensibilidade, e que inclusive alcançam grandes feitos, né? Formações, carreiras profissionais, práticas esportivas, não sei, algumas coisas que vão ali colocando méritos, né? É diferente quando a gente tem um trabalho dentro de uma natureza como a adicção. E não estou dizendo isso para colocar o adicto como superior ou inferior, mas é uma natureza diferente. Porque eu tenho até alguns vídeos compartilhados anteriores desse, que para quem me acompanha vai conseguir enxergar com mais facilidade o que eu vou tentar dizer agora, mas eu vou tentar explicar de uma forma rápida para não ficar mais prolixo do que eu já sou naturalmente. Ser um adicto é viver constantemente em base do erro e da falha. Todas as coisas que fazemos, mas eu vou tirar do plural e eu vou deixar somente para mim, para que não de repente ofenda alguém, né? Todas as coisas que eu faço, elas são vividas em cima de algo que eu devo. E quando eu digo dever, é dentro de uma subjetividade da própria dicção. Então, todos os meus pensamentos e sentimentos, ele tem um ponto de referência ligado ao risco. E toda e qualquer coisa que eu faça e viva, eu já começo perdendo. Porque eu não tenho uma naturalidade. Por mais que eu esteja, que eu tenha, que eu viva, que eu seja, né?
uma pessoa sem uso de álcool e drogas por múltiplos anos e que eu consiga transitar por muitos momentos bons, com sanidade, lucidez, serenidade, discernimento, etc. e tal, mesmo que por um longo período, não adormecido, mas sonolento, está sempre junto o aspecto do vício. Hoje, não ao álcool e à droga, mas em suas manifestações migratórias, né? Entre todas as coisas que eu já compartilhei aqui, que eu também não vou estender para não ficar tão longo, mas a grande dificuldade quando a gente fala de adicção, e por isso temos tantas informações, conhecimentos, sabedorias, técnicas, métodos, possibilidades de todas as sortes e azares, e ainda assim nunca há uma certeza. Nunca há um meio. É sempre várias coisas ao mesmo tempo e ainda assim incertas. Aqueles que vigoram e revigoram as certezas absolutas, sem juízo de valor novamente, quase sempre caem em algum momento e ou em alguma distorção do valor genuíno, não como sintoma, agente, causa, mas oculto, obtuso, a natureza do sentimento, né? Que é o que eu sempre falo, é um trabalho em cima da intuição cruzada com uma série de questões científicas, racionais, comprovatórias, etc. e tal, porém jamais ausente da subjetividade. E para se trabalhar a dicção, você tem que estar na subjetividade. É na subjetividade que se trabalha a dicção. E por isso tem milhares de pessoas morrendo usando, morrendo por alguma coisa do uso, tirando a vida, vivendo constantemente em depressão, em enlouquecimentos, recaindo e não conseguindo voltar, versus uma porcentagem minúscula de pessoas que passam de 5 anos sem uso de álcool e drogas e vai diminuindo a cada década com um número menor ainda. Por mais que pareça, talvez, para quem não está nem um ano sem uso de álcool e drogas, 12 anos como eu, sem uso de álcool e drogas, ser muito tempo, eu estou no primeiro estágio da sobriedade e abstinência continuada. Ou seja, é um longo caminho ainda. Eu apenas comecei. E igual a mim, de novo, são pouquíssimos. E diferente desses que têm a certeza absoluta, eu vivo na incerteza. Porque eu tenho certeza que eu posso recair. Eu tenho certeza. Mas as minhas manutenções são para que não aconteça isso. Recapitulando, caso você tenha se perdido, a questão é o seguinte: todas essas outras pessoas que alcançam méritos incríveis e não são adictas, elas nunca saberão o que é ter como a coisa mais importante a sobriedade e a abstinência. E dentro dessas questões, estamos num momento muito difícil da existência, né? Eu já fiz vídeo sobre isso, eu também não vou repetir, mas talvez eu seja um pouco mais prolixo do que eu esperava. Nós estamos vivendo uma contramão da vida real, mesmo que seja difícil qualificar o real. Mas a sobrecarga dos tempos, quando urbanos e digitais, tecnológicos, industriais, etc., eles não competem a uma natureza da vida. E
não há muito como sair dessa roda. Eu já escrevi muito sobre isso, até porque eu vivia descontente com isso, eu estou vivendo esse descontentamento agora. Eu não me vejo como sair, né? Por isso eu estou anunciando que talvez alguma coisa aconteça. O que pode acontecer, eu não ter nem internet para usar o celular, passar por complicações nas quais eu estou tentando evitar e, de repente, ter um piripaque. E aí sim, morrer de morte natural, que vai ser louvável e terei cumprido uma grande missão, mas não é isso que eu quero. Afinal de contas, o que me trouxe fazer o vídeo com vocês foi estar dias presente com meu filho, acolher, orientar, instruir, organizar uma natureza em rotinas saudáveis, com propósito, entender os tempos, né? Conforme eu compartilho em vários momentos. Mas o grande toque foi há pouco, no banho, ouvindo música clássica, um período de ternura e acalento no peito e no colo. Eu abaixei, lavei o cabelinho dele, aquela cabecinha pequenininha, bonitinha, de criança, aquele rostinho calmo, ele calmo, protegido, um zelo de afeto, de amor, indefeso, ingênuo, uma criança que precisa de mim. Não somente a isso, mas como todas as outras coisas, ainda mais ele que é muito legal, muito solícito, atento, feliz, né? Vivendo as dificuldades de uma metrópole, as padronizações necessárias, pedagógicas, educacionais, para que possa ser forjado aos comuns níveis de existência. Então eu preciso confiar no processo. Para iniciarmos o encerramento, tenho a sorte em trabalhar com algumas pessoas e algo muito interessante, porque é diferente do meu convívio, né, em grupo de 12 passos, entre diversas outras células, que agora eu tenho algumas participações, pois o trabalho direto com algumas pessoas me traz uma grande admiração e um grande orgulho e um grande espelho dessas mesmas pessoas fazendo tudo e encontrando as mesmas dificuldades de todos os adictos, praticamente, cada um no seu momento, cada um com as suas verdades, mas é tudo muito semelhante. E se não fosse só isso, ainda os familiares, né, ou as pessoas que convivem. Então, eu me sinto com muita sorte, eu me sinto privilegiado em ter esse trabalho com essas pessoas, porque faz com que eu enxergue de uma forma diferente, né, do que eu ilustrei quando mais coletivo, em grupo, realmente uma natureza incompreensível, inexplicada, que é a adicção, né? Ao meu trabalho, ao meu prisma, aos meus valores, a forma que eu entendo, compreendo e acredito, né? Podemos explicar diversas questões, né? Mas, novamente, não é definitivo. E esse é o grande ponto.
Esse é o grande ponto. E assim como eu, que estou nesse momento aqui falando com vocês, muitos também têm igual nas suas mesmas verdades. De todas as formas, pessoas de todas as sortes e de todos os azares, assim como eu, idades, gêneros, diversidades, classes sociais, culturais, qualificações profissionais, de estudos, e todos possuem também as suas conquistas, os seus reconhecimentos. E novamente, por mais que haja também reconhecimento externo, nunca é suficiente. E para nós, mas novamente eu vou tirar do plural e deixar só para mim é fácil enxergar, porque eu sei tudo que eu estou fazendo para me manter dentro de retidões que inclusive eu vou lapidando, né? Onde eu reconheço falhas, erros e novas verdades. Então eu sei, mas é discrepante a totalidade da vida. E assim perdemos pessoas brilhantes, que talvez só ganhem voz depois de mortos. Eu estou tentando fazer diferente. E eu vou conseguir. Se eu não conseguir, não vai ser por mim. Será por qualquer outra coisa, onde então eu terei triunfado. Pois una verdade é nesse nível de vida, junto muitas importâncias que existem, algo tem que ser enterrado comigo. A sobriedade e a abstinência. E a morte que não seja por mim mesmo. É pesado ouvir isso? É pesado. Difícil de entender? Muito. Mas perceba a diferença de quando eu dizia isso ano passado, ou retrasado inclusive, de como eu digo hoje. E isso mostra o que é você continuar crescendo da vitória de um homem que às vezes se esconde em um gesto forte que só ele pode ver. Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia vou encarar com fé em Deus. E na minha batalha pois então, confiar no processo é isso, tá? Não importa os níveis de raiva, ódio, desespero, angústia, frustração, tristeza, melancolia, todas as variações, durem elas segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, mantendo a nós, adictos genuínos, a sobriedade e a abstinência, tudo é possível. O bombardeio da vida jamais vai reconhecer isso como importante.
tudo que fazemos é importante só para nós. Com sorte, conseguimos ter a cumplicidade de alguns, mas ainda assim, jamais entenderão como somente nós, e só nós, sabemos. Eu não estou fazendo isso para nos colocar numa bolha onde somente eu estou dizendo e posso entender. Não é isso. É que existem algumas coisas que não importa o quanto haja de estudo e conhecimento, somente vivendo é possível saber, né? Então, esse nível de sentimento que eu acredito que alguns possam se identificar, e eu não vou nem dramatizar como quando instável eu fazia de forma espontânea, hoje mais alinhado, mais maduro, confiando no processo, desconstruindo, desfragmentando assertivamente em foco, propósito, objetivo, sentido, apenas digo, sim, somente nós sabemos. E talvez a nossa grande tarefa, se é que dá para manter no plural, seja compartilhar o máximo possível de incertezas com possíveis formas de algumas certezas encontradas, para que então, talvez nem neste momento, mas no momento aos que ficarem após a diluição natural do tempo carne, tenhamos então mais sensibilidade intuitiva ao que confere a adicção. Pois ainda é uma doença, assim como inclusive muitas doenças mentais, que não tem voz. E mesmo que haja voz, ela é esquecida. Mas nós, que temos vozes constantes, nunca esquecemos. E temos que ter também, quando já alinhado, sentimento, pensamento, comportamento, compreensão aos mesmos, né? Pois também é exaustivo aos mesmos. Dado o fato a adicção ser uma doença brutal, brutalmente incurável e progressiva. Os processos de cura, eles são atuantes, presentes, ressignificativos, há gozo fruto, saudável e pleno. Mas é uma doença incurável e progressiva. Não importa todos os meios e infinitos meios, pela régua do tempo, ela sempre vai aparecer na sua progressão. E isso nada e nem ninguém nunca vai entender, a não ser que seja. Por isso que nós podemos também ter compassividade àqueles que tentam amorosamente estar junto a nós. Então, ficamos por aqui.
Eu vou seguir confiando nos processos, pois existe escolha, decisão, ato, feito, entrega, crença e confiança. Então eu vou continuar confiando em tudo que eu tenho feito. Afinal de contas, eu quero muito estar aqui para o meu filho, minha filha e vocês. Obviamente, meus familiares, meus amigos. Mas fica uma chamada, pois por mais que eu seja muito duro na queda, eu não sei o que pode acontecer. E com certeza, vendo vídeos posteriormente, seguimos naturalmente. É que eu quero ao menos tentar deixar uma despedida, né? Que fique esse vídeo. Mas não é uma despedida, tá? Eu continuo tentando. Independente das coisas que estejam acontecendo, eu nunca desisto. Nunca. Nunca. E para que apenas fique presente com o real sentimento que eu tenho interno, né? Sim, ainda de esperança, em saber que eu vou continuar fazendo as coisas, pois eu gozo de uma saúde possível, sanidade possível, diversas condições, né? E em todo momento que eu consigo esvaziar as problemáticas e as complexidades e eu volto ao âmago único de importância, que é de fato a paternidade, eu vejo como tudo novamente ganha sentido. E esse sentido, ele começa a se manifestar a mim. Então eu começo a entender que há sentido também por mim. Conforme eu encontro isso, eu consigo compartilhar outros sentidos que chegam também em vocês. Então é um processo contínuo em você conseguir, independente do que aconteça, assim como eu compartilho constantemente aqui, vários prismas, é retomar uma frequência de sequência. Porque o que me fez conectar-me hoje, principalmente com diversas questões, foi o único e exclusivo fato em estar há 12 anos tentando sem desistir. Então eu continuo pronto, principalmente para atender e viver o meu sentimento. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos.
Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Eu tô rindo porque se esse for o último vídeo, não haverá mais contato. Mas essa é a minha dramatização latina, tá? Não é uma despedida, só fica aí pelo menos uma despedida se espaçar muitos vídeos ou acontecer alguma coisa cataclísmica, né? Mas que seja só uma bela de uma dramatização caliente que já tenho e tenhamos aí muitos vídeos, livros, trabalhos, entrevistas, séries, podcasts, revista e uau! Para minha vaidade que também vem junto disso tudo, né? Sin embargo, quinhões, pois senão não vai dar não. Valeu.